Olá, caro irmão, cara irmã, você está no nosso canal Alvorada da Paz. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso projeto. Um projeto que tem como objetivo colaborarmos com a preparação do máximo de interessados possível para a transição planetária em que já estamos aqui na Terra vivendo. Se você está chegando agora, sugiro com veemência que procure assistir os vídeos anteriores deste canal, especialmente o introdutório. E como este vídeo já é a segunda parte da sequência dos vídeos iniciais sobre a própria transição planetária, considero muito importante parar aqui, se você já não fez, parar aqui e assistir o nosso vídeo anterior, o da primeira parte, onde eu trago as nossas primeiras considerações sobre este intrigante tema, com as preleções trazidas em 2020 por um dos nossos mentores espirituais, buscando nos situar e nos trazer à luz da realidade para tudo o que estamos vivendo hoje na Terra e que haveremos de passar nos próximos anos. E para ter acesso mais fácil a esses vídeos indicados, deixarei na descrição deste vídeo esses dois vídeos a qual me referi. Assista a esses vídeos, depois retorne aqui para se inteirar e assistir então este vídeo. Dar continuidade. Não se preocupe, esses vídeos iniciais do canal, com um intervalo semanal propositalmente, assim o fizemos, para que os interessados possam ter tempo de nos conhecer e melhor digerir nossas informações de tamanha relevância, de tamanho interesse. Faça-o então com calma, bastante atenção e, havendo dúvidas, principalmente sobre o que já foi dissertado, não se acanhe, procure-nos por e-mail, seguindo as diretrizes já traçadas por nós no vídeo introdutório. Lembrando que, apesar de a incentivarmos, comentar e interagir com os demais inscritos e seguidores deste canal, na área de comentários, o único meio pelo qual a Falange da Alvorada poderá interagir e se corresponder será por e-mail. Obtenha igualmente o endereço de e-mail na descrição deste vídeo e não se prive de dirimir dúvidas e tecer seus respeitosos e importantes comentários. Neste vídeo trataremos de dar uma mais abrangente e clara interpretação sobre cada subtópico trazido por nosso mentor e exposto no vídeo anterior. Vamos comigo? Acompanhe com bastante atenção até o fim. Enquanto chamo a vinheta, já dê o seu link, o seu like, aliás, aí abaixo e nos ajude a engajar este vídeo para trazermos mais e mais inscritos para este canal. Por favor, e muito obrigado. Olá, meu irmão, minha irmã. Antes de começarmos este vídeo, volto a frisar o que disse no início do vídeo anterior, primeira parte. Tudo o que discorrerei aqui não é de ouvir falar, ler ou estudar por vias humanas comuns. Eu o vi com minha própria clarividência, transe premonitório, sonho lúcido, etc. Eu o captei, ouvi, recebi diretamente dos meus mentores espirituais, seja via telepática ou através da mediunidade de alguns membros da Falange da Alvorada. Bem, agora que passarei a interpretar as revelações dos nossos mentores, devo também frisar. Nossas interpretações aqui foram todas conferidas ao longo desses últimos anos com o mesmo mentor, quando pudemos alinhar todos os pareceres. Afinal, nada aqui é ao vento, imaginação nossa, ilações, nada. É tudo com base em muita leitura, observação, estudo e conclusão lógica e consensual. O mínimo que posso lhe trazer aqui, então, querido ou querida inscrito, seguidor, buscador, buscadora,
são minhas convicções e certezas. Sabemos que não podemos impor qualquer crença. E este, sinceramente, não é o nosso fim. O nosso intento é lhe trazer, é lhe fazer pensar, refletir e concluir por si mesmo, concluir por si mesma. Quando tudo estiver ocorrendo aqui na Terra, cremos que o irmão ou a irmã jamais poderá dizer que não foi sinalizado ou sinalizada. Nosso papel aqui, então, é trazer a pauta e a reflexão geral, o cerne das revelações e dos avisos nelas embutidos. E se o fazemos aqui, acredite, é de todo o coração. E esperança que encontre alguma guarida em sua consciência. E desde já, se isso ocorrer, será então o seu papel levar isso tudo avante, o mais rápido e amplamente possível, sob o nosso mesmo pretexto de apenas alertar e deixar para cada qual a decisão individual e intransferível de reagir positiva ou negativamente, conforme sua própria consciência. De qualquer modo, fique em paz, irmão, irmã, que agora me assiste, porque é em paz e em nome dela que aqui estamos, tentando minimamente despertar e trazer alguma esperança para o porvir, com toda a deferência e respeito à sua inteligência e ao seu psique. Se não, comecemos. Apenas recapitulando rapidamente alguns subtópicos do vídeo anterior para nos referirmos aqui de modo dinâmico. No vídeo anterior vimos, sinteticamente, iniciamos o vídeo inferindo o quê? Aqui nada é novidade. Ou seja, fazendo referências a diversas literaturas que falam sobre esse tema, transição planetária, a começar do livro de João, do Apocalipse, que fala sobre as revelações dos últimos tempos, que são tempos nos quais nós já estamos vivendo intensa e conjuntamente aqui na Terra. Seguimos, então, com as palavras do nosso mentor diante de questionamentos que lhe submetemos ao escrutínio, com base em nossos estudos, maiormente o do Apocalipse de João. Então, esmiucemos um pouco sobre a Bíblia. Por que esse livro ou a referência da Bíblia? Bom, eu gostaria de me dedicar sobre a nossa interpretação, a nossa visão sobre o livro da Bíblia, que é um livro cristão, plenamente conhecido de ponta a ponta no planeta. Não é o único livro religioso. Nós não nos detemos nesse livro para a nossa doutrina, para a nossa própria religiosidade, para a nossa própria crença. Não. Mas é um livro de referência indispensável, porque diz respeito à história da humanidade, ou uma parte da história da humanidade extremamente relevante, e que culmina na chegada e parte da vida do nosso mestre, do meu mestre, Jesus, Yeshua, e que é mestre, e inclusive para alguns até próprio Deus. Então, Bíblia, eu gostaria de me deter acerca desse livro futuramente, num vídeo à parte, e prometo que farei. Mas por que esse livro ou referência com relação a esse assunto? Justamente por se tratar de um livro de um embasamento histórico e de um embasamento doutrinário e religioso e com visão à coletividade humana. E como ele é respeitado e aceito pela maioria dos cristãos da Terra, então de ponta a ponta, então comecemos por aqui. É lógico que, se você verificar no vídeo anterior, verá que eu comecei dissertando, relatando de que nos preocupamos com base na pandemia em que vivemos no ano de 2020, mundialmente, nos preocupamos com o destino da humanidade, o destino dos homens,
o nosso próprio destino. E nos recorremos a um livro, a uma referência para poder submeter a esse escrutínio aos nossos mentores. Então já foi relatado isso. Então é por isso que nos recorremos à Bíblia. Mas poderíamos ter nos recorrido a qualquer outro tipo de prognóstico, profecia, como a de Nostradamus, como a dos maias, entre outras. Ou da própria doutrina espírita, que é mais próxima da nossa prática espiritualista. Mas como nós queremos e temos o objetivo de abranger, de abarcar, de alcançar, de tocar a maioria de cristãos possíveis e não cristãos, porque quando falamos a respeito à humanidade, não falamos apenas de cristãos é apenas uma parte. Nós temos um objetivo ecumênico, de alcançar toda a humanidade. Porém, sabemos que não será possível, mas temos que começar por um ponto de partida. E nosso ponto de partida foi o meio cristão, portanto, escolhemos então o livro do Apocalipse, extremamente bem apropriado, porque ele foi o ponto de partida para os prognósticos que teríamos de futuro. Tem uma razão, um porquê dele existir. Ok? Dissertamos a respeito da visão distorcida de João e, resumidamente, diz respeito ao fato de que João, em relação à disparidade de tempo, que são 2 milênios, tinha na sua clarividência situações, cenários de coisas que estariam acontecendo hoje e que chocaram a sua consciência humana, não espiritual, mas ele estava encarnado ainda na ilha de Pátimo, muito limitado, e tinha, embora tivesse todo aquele transe mediúnico, ele tinha o choque consciencial. E a partir do choque consciencial, ele transmitiu esse choque através dos seus capítulos e versículos bíblicos, que foram inseridos como o último livro da Bíblia. Então, o nosso mentor fez uma apologia e um excerto, nos convidando a nos colocar no lugar de João para que conseguíssemos compreender que, diante da sua mentalidade da época, tudo o que ele via chocava. E ele transmitiu esse choque. Então aparentou que estava se referindo ao final dos tempos, a uma hecatombe tão grande, tão imensa, que a humanidade teria ou poderia estar inserida, que poderia incorrer num período tenebroso, espiritual e físico, para os habitantes da Terra de hoje. E nosso mentor garantiu, que houve uma suavização, uma amenização para a nossa atualidade, em decorrência de orações coletivas da humanidade ao longo desses séculos, uma maior conscientização, ou seja, atingindo um número fora do previsto, além do previsto, de pessoas que estariam atentas, ou seja, poderiam estar redimidas, e intercedendo através de suas orações, através do seu próprio mérito espiritual, intercedendo pela humanidade. E isso fez com que as coisas amenizassem, arrefecessem. A humanidade encontrou o meio termo. Porém, não sem um preço e não sem um marco histórico para isso. E daí nós tivemos então o concílio de 19 de julho de 1969. Nesta data, é a data em que o homem estava, teoricamente, indo à Lua, a despeito da crença de muitos de que o homem realmente pisou na Lua ou de que não tenha pisado, isso não importa. Era um marco histórico da humanidade. Um marco da ciência, da tecnologia, do avanço da humanidade para o terceiro milênio. Um prenúncio do terceiro milênio. Justamente nessa data, no plano, nas esferas espirituais, houve um concílio convocado por Cristo, por Yeshua, que é o Cristo planetário, o governador planetário. Haverá vídeos em que eu gostaria de me dedicar a falar sobre essa governança, sobre essa outorga desse espírito e sua vinculação com a Terra. Mas não é o momento ainda. Mas, a despeito disso, Cristo convocou, que é o governador do planeta, ele convocou federações intergalácticas
que já estavam demarcadas há décadas atrás para interceder. Aliás, já estava no plano do Projeto Terra há milênios. Há milênios. Essa intercessão dessas confederações intergalácticas de irmãos de outros páramos siderais. E ele convocou representantes dessas confederações para um concílio. E nesse concílio, como a humanidade já estava demarcada para uma aproximação sucessiva e uma aproximação iminente do período apocalíptico de João, ele buscou para nós e conseguiu uma moratória. Ou seja, aquilo que era para ter ocorrido até no ano de 1999, praticamente, como um início. Não era uma data fatídica, mas um início de uma data que se postergou alguns anos. Se não, vejamos, naquele concílio, e tudo o que eu estou dizendo consta daquela entrevista que Chico Xavier deu naquele programa da extinta Rede Tupi de televisão, Pinga Fogo, em que ele mesmo revelou esse marco e revelou esse concílio. Então eu estou apenas reverberando, repetindo aquilo que Chico Xavier nos trouxe através daquela entrevista. Então houve um concílio, efetivamente isso foi confirmado através dos nossos mentores, portanto para nós é incontestável, As visões que foram nos trazidas através da nossa própria mediunidade, nossa clarividência, tudo para nós é incontestável. Então nós estamos trazendo nesse sentido com plena convicção. Nesse concílio, então, ele conseguiu uma postergação e estabeleceu um compromisso com os interventores. E nós chegaremos lá a respeito desses interventores, dessa intervenção. Uma parte disso eu discorrerei nesse próprio vídeo. Então, ele conseguiu uma moratória de exatos 50 anos. E com a seguinte condição: se o homem, nesse período de 50 anos, a começar de hoje, portanto, culminaria em 19 de julho de 2019, nesses próximos 50 anos, o homem não entrasse numa guerra de autoextermínio, numa guerra suicida, de proporção atômica, de nível atômico, uma guerra atômica, uma terceira guerra mundial a nível atômico, que é o que se prometia na época, é o que se falava, é o que se tinha em pauta na época, através da Guerra Fria, porque a partir da descoberta ou do desenvolvimento da primeira bomba atômica e das explosões efetivas em Hiroshima e Nagasaki, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, se o homem não se autoexterminasse ou não provocasse uma cadeia de autoextermínio nos próximos 50 anos, que, atravessando essa fase, em que, durante esses 50 anos, a maioria de trabalhadores de Cristo, aqui, da hierarquia planetária, Terra, Gaia, estaria trabalhando para redimir número de almas suficientes, número de consciências suficientes, número de líderes entre os políticos, militares, líderes das nações, suficientes para evitar chegarmos nesse ponto. Então, atravessando essa data do 19 de julho de 2019, a humanidade entraria num período de regeneração planetária de uma forma suave, amena, e arrefecendo todo o prognóstico de João do Apocalipse e outros profetas, inclusive Nostradamus, que é uma das encarnações do próprio João do Apocalipse, acerca dos acontecimentos futuros e hoje quase presentes para a Terra. E, para nossa felicidade, através do nosso próprio mérito humano, alcançamos então a data de 19 de julho de 2019, quando entramos então numa fase decisiva que, a partir daquela data, contariam mais algumas décadas para mergulharmos efetivamente a Terra num período pleno de regeneração, culminando na data do ano de 2057, em qual
pretendo abordar isso futuramente. E tal foi então o teor desse concílio. E ele conseguiu então essa moratória para nós, através de sua bondade e de sua misericórdia. Muitas outras intercessões ele fez, mas durante esse período muito teve trabalhado no plano espiritual para redimir almas, para arrefecer ânimos, para conscientizar e serenar os ânimos da humanidade ao ponto de que ela merecesse aquilo que nos foi prometido para o que hemos de receber, e já estamos recebendo de benesses por termos passado essa fase sem aquele ponto crítico de uma terceira possível guerra mundial atômica. Embora essa ameaça ainda não está fora de cogitação, porque ainda tem sido muito propalada, ameaçada, através de lideranças mundiais, porém, acreditamos piamente que, como temos atravessado e cumprimos, junto com o Cristo, um período sacrificial de conscientização coletiva, sofrimentos, sacrifícios de todo tipo, tanto começando a nível espiritual, mas reverberando na matéria, misérias, sofrimentos, abdicações de todo tipo. Conseguimos então o nosso mérito de passarmos pela data e haveremos de nos beneficiar do que nos foi prometido. E vamos tentar esmiuçar cada um desses prognósticos. Ok? A questão da divisão da humanidade em 3 partes. Então, lembre-se que então estou fazendo referência ao que foi falado no vídeo, as menções do vídeo anterior. A questão da divisão da humanidade em 3 partes. Ora, é uma estatística apenas, não é um número exato. Hoje a Terra possui 8 bilhões aproximados de encarnados, de seres encarnados, e sabemos que no plano espiritual nós temos mais 2 vezes isso, ou seja, completando um total aí de aproximadamente 24 bilhões de espíritos dentro da faixa espiritual do planeta Terra. Então, 2/3 desencarnados, 1/3 encarnado. Essa proporção de 1/3 é uma numerologia sagrada, uma numerologia que obedece a um princípio cósmico, e isso é citado e mencionado e constatado através da história da humanidade em diversos períodos. Então, essa questão da divisão em 3 partes não é uma novidade, mas é basicamente, ou para todos os efeitos, uma estatística de que, por uma questão de probabilidade, 2/3, se nós não tivéssemos atingido 50 anos e tivéssemos chegado à culminância de uma terceira guerra mundial a nível atômico, direta ou indiretamente pelas explosões e pelas consequências disso a nível espiritual, 2/3 estariam fatídica e inevitavelmente exilados da Terra. E os espíritos, 2/3 dos espíritos. Ou seja, entre encarnados e desencarnados estaríamos contando com, hoje, certamente, no máximo 8 bilhões de espíritos, sendo 2,5 bilhões encarnados. Nós estamos com 8 bilhões. Isso numa probabilidade máxima. Provavelmente o número de encarnados muito menor que esse, por causa das condições do próprio planeta, se houvéssemos chegado nesse ponto. Não foi o caso. Então vamos nos basear então na nossa realidade. Então essa questão da divisão da humanidade em 3 partes, que foi mencionada pelo nosso mentor, mas ela pode ser constatada aí através de outras fontes, de fatos históricos, é uma estatística. Então, dentro dessa questão da divisão didática e provável da humanidade em 3 partes pelo nosso mentor, ele deixou bem claro, genericamente, a que se referia a cada uma dessas 3 partes. Comecemos e dizendo que ela foi dividida didaticamente em 3 partes de compatibilidade vibratória com o planeta, a partir do momento em que o planeta mudasse o seu padrão vibratório, ou seja, só pode se adaptar e permanecer no planeta aquele que se coadunar com o mesmo padrão, que se afinar na mesma faixa vibratória. Aqueles que não se afinarem, estiverem aquém
dessa faixa vibratória não conseguiriam permanecer, não conseguirão efetivamente permanecer no planeta. Não se trata de punição. Isso foi falado também naquele vídeo, no vídeo anterior. Não se trata de punição, não se trata de vingança, de ira divina, nada disso. Trata-se de causas e efeitos naturais. Trata-se de um processo natural de seleção. Assim como existem planetas em que o homem, mesmo o mais evoluído deles, não tem condições, ou os mais evoluídos, não tem condições de adentrar certos planetas. Chico Xavier conta, inclusive, numa de suas entrevistas, numa de suas passagens aqui, e isso já foi reverberado pelo Geraldinho, que é um dos seus seguidores mais assíduos durante a sua encarnação, sua estada aqui conosco, e Geraldinho é muito conhecido no meio espírita, que Chico tentou, num das suas projeções astrais, com alguns mentores superiores a ele, tentou adentrar o planeta de Júpiter e não conseguiu chegar nem perto. E aí aproximou-se um membro daquele, um habitante daquele planeta, e para ter com o Chico disse, não, é que você não tem uma compatibilidade vibratória, você não conseguiria permanecer aqui com o seu corpo astral. Então o que provavelmente aconteceria é uma perda, inclusive, do corpo astral, se transformando num ovoide por um processo natural, pela radiação daquele planeta. Ou seja, a tamanha evolução do planeta. Agora imagina o próprio Sol. Imagina outros planetas, sabendo que o Sol é de quinta grandeza. Então, aí nós podemos, a nossa imaginação pode nos conduzir e concluir essas questões. Bom, então a questão da compatibilidade vibratória, ele dividiu a humanidade em 3 partes de compatibilidade. E vamos então tentar esmiuçar um pouquinho acerca dessas 3 partes. A terceira parte mais compatível, vou começar por ela. A terceira parte mais compatível, ou seja, aquela, quem se enquadra nela? Todos os habitantes, encarnados ou desencarnados, então nunca vou estar me referindo apenas a encarnados. Encarnados ou desencarnados, que se coadunem vibratoriamente com o planeta. Então essa terceira parte mais compatível são os candidatos. É muito interessante falar de candidatos, já vou me fazer uma referência breve sobre isso daqui a pouco, sobre os candidatos prováveis à permanência no planeta Terra sem um exílio compulsório. Ou seja, poderão ficar. Então, aqueles que se enquadrem nessa parte mais compatível poderão ficar por compatibilidade. Então, a primeira é como se houvessem provas, e a primeira prova o espírito passou. Essa faixa de espíritos passou. Está compatível. Então essa terceira parte mais compatível é toda aquela, então vamos generalizar. A terceira parte compatível é toda aquela que não está na parte mais incompatível e nem na faixa intermediária. Ou seja, toda a parte compatível. E que e lá no primeiro vídeo já foi feita uma exposição, uma preleção acerca dessa compatibilidade e das questões morais envolvidas, das questões éticas, evolutivas envolvidas. Então não basta apenas uma compatibilidade, porque muitos animais estarão compatíveis na permanência do planeta. Muito do reino animal, da nossa fauna. Mas eles são tão evoluídos quanto os espíritos? Claro que não. Intelectualmente não. Mas eles estarão vibratoriamente compatíveis. Mas é lógico que a triagem não é feita e nem será feita apenas pela compatibilidade vibratória, mas também uma compatibilidade moral e ética. A intelectual não entra nessa triagem. Podem acreditar, meus irmãos. A intelectual não entra nessa triagem. Vamos dizer que o ser mais ignorante hoje do planeta, em termos evolutivos, intelectualmente falando, o mais ignorante, o mais inferior, ele vibratoriamente se compatibiliza com o planeta. É possível isso? Plenamente. Assim como os animais. Assim como a nossa fauna, de uma forma geral. Agora, ela se compatibiliza, então poderá ficar, porque moralmente não existem débitos, não existem elementos que, dentro de uma triagem moral e ética, o condene ao exílio. Então ele poderá ficar e aqui ele vai continuar sua evolução, até alcançar um nível de evolução intelectual. Ou seja, até a sua possibilidade de evolução intelectual até acelerará nesse sentido. Ok? Então, passemos para a próxima. Agora a terceira parte intermediária. Aliás, menos compatível.
questão didática, eu estou colocando dessa forma para ficar mais didático a explanação. A terceira parte, menos compatível. Então, quem se enquadra? Qual destinação? Essa se enquadram todos os espíritos que, através de um critério, falaremos do critério já já, dos critérios genéricos. Claro que existem toda uma particularidade, o julgamento será espírito a espírito, dentro dos aproximadamente 24 bilhões de espíritos. Muitos já estão sendo triados e muitos até já foram exilados. Então, dessa terceira faixa, que é a faixa dos menos compatíveis, são aqueles que é impossível, até em termos vibratórios, que eles permaneçam aqui. Não só nas questões éticas, mas por aí ele já reprovou. E não sendo possível a questão compatibilidade vibratória, já não pode ficar. Então já terá que ir. Então já estão condenados, já estão fadados, por uma questão de afinidade vibratória, a migrar para outros orbes de uma afinidade compatível. Ok? Procuraremos não tergiversar muito, porque isso ramifica a interpretação e a curiosidade de saber quais são esses orbes, etc. Não vem ao caso neste vídeo. Esmiuçaremos ou procuraremos esmiuçar isso, detalhar isso no futuro, em outros vídeos. Para isso estamos aqui. Então, são espíritos que estão fadados, inexorável o seu exílio. Então, cedo ou tarde, aqueles que estão desencarnados já estão sendo exilados. Haverá um entrechoque no momento fatídico em que acontecerá o final, a raspa do tacho final, numa última hora. E isso já será mencionado aqui neste vídeo, porque já foi no último trecho das palavras do mentor, já foi colocado aquilo que a gente tem que entrar nesse dado. Então, são os condenados, aqueles que não têm jeito, não tem mais, mesmo que eles tentem sabe aquela última hora, na última hora com aquele medo, paura, temor, não tem como, não tem como. Estão condenados. Essa é a terceira parte menos compatível. E aí tem a terceira parte intermediária. Quais são? Aqueles que ainda não alcançaram, estou me falando em 2020. E também estou falando há 50 e poucos, 56 anos atrás, naquele concílio. Então, daquele momento para cá, mas principalmente de 2019, 19 de julho de 2019 para cá, aproximadamente um terço encontrava-se nessa faixa intermediária da Terra. Um terço, então, dos 24 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de espíritos se encontrava nessa faixa intermediária em que são candidatos ao exílio. Não são candidatos à permanência na Terra, são candidatos ao exílio. Os candidatos à permanência na Terra são os da faixa mais compatível. Repetindo, conforme eu já disse, não é só uma questão de compatibilidade vibratória. É uma questão ética e moral de cada espírito. Então, os dos mais compatíveis são candidatos à permanência. Os da intermediária são candidatos ao exílio, porque eles estão mais com o pé para lá do que para cá. Lembrando que se não tivéssemos sido aprovados nesses 50 anos da moratória de Cristo, 2/3 estariam automaticamente condenados. E aí uma outra faixa dentro de 1/3 compatível ainda poderia estar condenado. Mudou o cenário. Então existe essa terceira parte intermediária, justamente essa parte em que Cristo se debruçou. Tem se debruçado desde aquele momento da moratória, mas principalmente nas proximidades de 2019. Só a nossa falange foi convocada a um trabalho que está intimamente ligado à transição planetária, conforme eu disse no vídeo introdutório, e um pouco do que somos nós, do nosso trabalho, que é o terceiro vídeo da sequência. Para quem não viu, eu sugiro que veja, conheça a nossa história. A Falange da Alvorada já foi convocada em 2009, exatamente 10 anos antes do marco, 19 de julho de 2009, para começar a trabalhar em função disso. Não foi a única falange, lembre-se, foi frisado isso. Eu repito aqui, não somos a única falange. Existem muitos grupamentos espirituais, espiritualistas, que estão trabalhando a nível espiritual e humano para merecermos
o engrossamento das fileiras dos candidatos à permanência do planeta. Porque aqueles que realmente estão despertos passaram a desejar um número cada vez maior de espíritos junto, mesmo aqueles que eram incompatíveis entre si, mesmo aqueles que tinham querelas, dívidas, dissidências, inimizades, passaram a querer que esses espíritos permanecessem para que essas querelas pudessem ser dirimidas, pudessem se tornar amizades, pudessem se tornar, florescer daí uma amizade, um amor, uma afinidade, ainda aqui neste planeta, para que todos pudessem ter chance, mesmo sabendo que existia uma parte que estaria automaticamente condenada. Então essa faixa intermediária é aí o foco de Jesus, é esse o foco de Yeshua, governador do planeta. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Então, didaticamente, para melhor entendimento, a terceira parte, mais compatível, contém todos os candidatos mais prováveis à permanência na Terra. A frisar, aí eu coloquei uma observação aqui, vai frisar por que candidatos. Candidatos por quê? Agora chegou o momento de dizer por que somos candidatos à permanência, ou são candidatos à permanência, espíritos dessa faixa vibratória. Porque são espíritos que, embora vibratoriamente estejam compatíveis com a nova vibração da Terra ou aptos a se adaptar a essa mudança de padrão vibratório, ainda existem detalhes ou fraquezas espirituais, morais, que podem condená-los num último momento. Ou seja, eles podem ser corrompidos através dos espíritos da terceira faixa menos compatível, que são inescrupulosos, são trevosos, e são espíritos que vão tentar a todo custo corromper o máximo de almas possível, para que eles não migrem sozinhos. E porque quem está embaixo sempre quer puxar quem está em cima para o seu abismo. É uma questão até natural, né? Não é uma novidade o que eu estou dizendo aqui. Então pode acontecer de haverem espíritos decaídos, mesmo dos compatíveis. Então somos apenas candidatos. Então eu me considero, como todo mundo, né, se considera um candidato à permanência. Ou seja, eu considero santo. Eu não sou santo nem um pouco. Vocês vão verificar isso através de... Na verdade, eu morro de medo. Porque eu amo demais Jesus e gostaria muito de não ser exilado, pelo menos dessa vez, aqui desse planeta. Então, gostaria muito de merecer ficar aqui. Isso já seria um salto evolutivo para mim muito grande. Uma prova de que eu estou me transformando. Mas eu tenho muito vínculo com as trevas. Em decorrência de tudo que eu já passei no meu passado, na minha história, nas minhas encarnações pregressas. Eu não sou um santo, portanto. Então eu acredito que eu esteja nessa parte candidato à permanência. Posso estar na faixa intermediária. Então sabe como eu me comporto? Como eu procuro me comportar? Como um espírito da faixa intermediária. Porque eu quero merecer essa moratória, eu quero merecer migrar para uma faixa compatível, de uma faixa merecedora de permanência. E estou tentando, lutando com as minhas próprias deficiências, me isolar dos trevosos, me isolar da vibração inferior e poder me libertar. Então eu sou um dos que quer se libertar. A despeito de tudo isso, por uma questão de capacidade intelectiva, eu fui um escolhido, um médium, desde antes dessa minha reencarnação, a vir aqui. E quem sabe através dessa mediunidade, da prática mediúnica, de tudo aquilo que eu estou reunindo aqui, e até através desse trabalho, quem sabe, isso me redima ou isso me habilite a ficar. Portanto, nenhum de nós pode, são poucos os que podem garantir que efetivamente já estão tranquilamente aqui, vão permanecer. Todos os demais são candidatos, ok? E por isso somos candidatos. E não já é uma questão fatídica. Genericamente, e conforme nossos mentores, os irmãos desta faixa, a faixa dos menos compatíveis. Aí vamos a colocar aqui quais são os critérios, a triagem utilizada em termos de comportamento, e são uma triagem genérica. Existem detalhamentos acerca disso e que muitas vezes nem temos alçada, nem temos alcance de saber exatamente qual o escrutínio, qual o critério usado pelos senhores do karma para poder fazer
esse exílio, essa proscrição, ou esse julgamento, que é o famoso teórico juízo final. Ok? Mas em termos de comportamento existe um padrão. Quem estão nessa faixa dos menos compatíveis, ou seja, que estão condenados ao exílio? Todos, a totalidade dos psicopatas, dos sociopatas, dos impiedosos, e quando eu digo de impiedade, é impiedade, é aquele que não tem capacidade de ter piedade do seu semelhante. Então é alguém que foi ofendido e que se vinga, e que o semelhante vem, pede perdão. Isso é apenas um exemplo para ilustrar. Pede perdão, ajoelha, sacrifica, e ele não é capaz de perdoar. Ele não é capaz de sentir piedade. Ele não é capaz de ver alguém na miséria e estender a mão. Ele não é incapaz de ver alguém injustiçado e tentar colaborar para a justiça. É alguém que é impiedoso. Então todos os impiedosos, efetivamente, aqueles que não podem disfarçar, são impiedosos por natureza, estão automaticamente condenados. Então estão nessa faixa. Os lunáticos, e aí eu sugiro que, para que a gente não perca muito tempo dizendo isso, os lunáticos, e isso foi frisado pelo nosso mentor, os lunáticos, coloquem aí no dicionário e vejam quem são os lunáticos. E os egoístas conscientes e empedernidos, ou seja, aqueles que sabem que são egoístas, e eu conheci alguns. Eu fui testemunha viva, aqui encarnado, de outros encarnados, que são egoístas conscientes, que sabem que são egoístas, se vangloriam disso, são incapazes de praticar altruísmo, senão para enaltecer o próprio ego, num gesto absolutamente narcisista. E empedernidos, ou seja, aqueles que são renitentes nesse comportamento. Então, esses estão na terceira faixa menos compatível, e são os condenados. Fica aqui para reflexão geral. E genericamente passemos da terceira, que é a faixa intermediária. Genericamente a faixa intermediária, e também conforme nossos mentores, são, em termos de padrão comportamental, todos os narcisistas conscientes. Ou seja, conscientes no sentido de, embora eles não saibam que tem aquela patologia que é o narcisismo, é uma patologia, humanamente falando, psiquiátrica, mas eles não tentam se corrigir. Ou seja, o narcisismo dele é tão grande que ele chega a quase ser impiedoso. Não é impiedoso. Ele é piedoso desde que aquilo sacie o seu narcisismo, que é uma patologia. Então, narcisistas conscientes, ou inconscientes, né? Narcisistas inconscientes. Os conscientes estão na faixa anterior, na faixa dos condenados. Os inconscientes, aqueles que fazem isso às vezes até involuntariamente ou por patologia. Todos os segregacionistas, quando eu coloquei istas no final, entenda-se agora, tudo que eu falar em istas são ativistas. Não é istas por patologia ou por uma questão de enquadramento social ou socioeconômico, sociocultural, nada disso. Ativistas, aqueles que fazem conscientemente um ativismo na prática que eu vou aqui relacionar. Todos os segregacionistas são aqueles que querem apartar, colocar classes, seres humanos por classes, dividir. E são os empedernidos, aqueles que fazem isso doentiamente. Os racistas naturais, aqueles racistas que são inconfessáveis, que são incontroláveis. Os racistas, os isolacionistas, os separatistas de alguma forma, os corporativistas. O que é o corporativismo? É aquele que pertence a uma faixa socioeconômica ou empresarial ou sociocultural e colocam todas as demais que não estão lá como proscritas do seu convívio social. Os corporativistas, os tribalistas, que praticamente são a mesma coisa, né? Os tribalistas, etc. Já deu para compreender essa questão do segregacionismo. Os egoístas inconscientes. Então, quem são os egoístas inconscientes? São aqueles que são egoístas por hábito intrínseco, por a questão do hábito. E que às vezes nem reconhecem que são egoístas. Acham até que são altruístas. Mas, para conseguir essa triagem, o nosso mentor colocou de uma forma mais clara.
é aqueles que têm ausência de altruísmo espontâneo, é aqueles que não conseguem praticar a caridade. Lembrando daquela máxima de Jesus e que vem a calhar para a nossa questão do critério aqui. Fora da caridade não há salvação. Ela estava se referindo a quê? Se não a esses tempos de hoje. Então, fora da caridade não há salvação. Caridade e altruísmo é sinônimo, ok? Então, aqueles que são incapazes de praticar um altruísmo espontâneo, não aquele que eu vou dar o meu dízimo, eu vou fazer essa caridade para poder aparecer. Isso não é caridade do ponto de vista espiritual. Isso aí nos evangelhos. Tá claro nos evangelhos que isso não é uma caridade. É querer enganar a si mesmo fazer isso aí. Ok? É o altruísmo espontâneo. É apiedar-se de alguém que está numa pior, que está para baixo, que está precisando, e você fazer, ou tentar fazer alguma coisa, uma campanha, um movimento, um gesto em favor daquela pessoa, começando por uma oração. Aqueles que são incapazes de fazer isso por egoísmo, por uma questão de hábito intrínseco, eles estão então nessa faixa intermediária. Notem bem isso aqui. Foi categórico, meu mentor foi categórico em colocar critérios. Todos os corruptos estão nessa faixa também, todos os corruptos e corruptores, com algum poder temporal comunitário e de influência, como líderes comunitários, influencers, etc., que são corruptos e corruptores. Todos os profissionais de cuja responsabilidade dependam vidas e coletividades humanas, mas que usam, não é só por ser profissional, nada disso, mas que usam o seu ofício para manipular, corromper a si próprios ou a outrem, locupletar-se, beneficiar-se em favor do lucro e do poder e da fama, de modo espúrio. Exemplo, profissionais da área da saúde, do meio ambiente, políticos, juízes, promotores, advogados, construtores, engenheiros, técnicos, empresários e por aí vai. Mas que tem essa característica em especial. São mais espíritos nessa condição. Todos os agenciadores, promotores e patrocinadores dos vícios. Prestem bem atenção, vou repetir. Todos os agenciadores, promotores e patrocinadores de vícios. Como agências, influencers, traficantes, cafetões, etc. Todos os belicistas e armamentistas. Aqui vem uma observação. Os armamentistas que visam apenas o lucro e o poder. Porque não é armamentismo, aquele que tem uma loja de arma, por exemplo, é um comerciante. E não necessariamente ele estaria nessa categoria. Mas existe aí um perigo muito grande. Então aí houve uma observação do nosso mentor. Os que visam apenas lucro e poder. Uma exceção aos militares e policiais realmente sérios e honestos. Ele foi categórico em dizer isso. Os militares e policiais, que muitas vezes se envolvem em conflitos armados, mas é a profissão que ele escolheu. Mas que fazem isso de forma consciente, mas seriamente, de forma honesta. Não são corruptos nem corruptores, especialmente os que visam salvar vidas e a comunidade como um todo, por exemplo, os policiais. Pelo menos aqui no Brasil, essa é o slogan dos policiais, sejam militares ou civis. Policiais federais, etc. e tal. Todos os ateístas e libertários. Libertários é uma corrente dentro da questão de crença, dentro da questão dogmática. É uma corrente existente hoje aqui no planeta. E não é só brasileira. É uma corrente de tendência internacional. Então, ateístas, materialistas e libertários, mas que são ativistas. Por isso o nome ateísta não é ateu, é ateísta. É aquele que é um ativista, que promove o ateísmo, que tenta corromper almas para descrer do Criador, da criação, da natureza, convidando-os, incitando-os ao materialismo. Então não se trata de todos os ateus. Aliás, existem muitos ateus que não acreditam em Deus por uma questão de dúvida mesmo, por uma questão de não tem alcance intelectual, não tem alcance, mas isso não faz diferença em termos do seu comportamento. Eles podem ser inclusive os primeiros candidatos a ficarem, permanecer, porque moralmente e eticamente eles são bons. Então não se trata dos ateus, se tratam dos ateístas. E ele falou todos os ateístas.
não os ateus ou agnósticos. Então, ateus e agnósticos não estão encaixados nessa faixa. Mas os ateístas, para tornar pessoas meio que em cima do muro, em dúvida, buscando conhecimento, mas para transformá-los em ateus, ateístas, eles não deixam de ser segregacionistas. E, portanto, eles estão nessa faixa. Todos os ladrões, assassinos e suicidas conscientes, aqueles que sabem que é erro, sabem o mal que estão causando de alguma forma, eles até se chocam com as próprias ações, mas fazem isso. Porque fala mais alto a obtenção do lucro, da fama, do poder. É sempre assim. Lucro, fama, poder. Os ladrões, assassinos, suicidas, de todas as classes, de toda origem. Eles estão nessa faixa intermediária, mas que não se encaixa. Por isso eu comecei da menos compatível para mais compatível. Ok? Agora, partindo já para a conclusão deste vídeo, eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas é necessário, extremamente necessário, que esse vídeo tenha um começo, meio e fim, para que a gente não deixe para depois temas que já foi prometido, que a gente iria esmiuçar hoje, porque ele faz um link, senão a gente vai ter que relinkar tudo, acaba se transtornando num outro vídeo mais longo. Então peço desculpas, mas peço a compreensão de todos para a gente poder conseguir chegar nesse finalmente. Mas eu acredito que o tema está interessante o suficiente para nos mantermos aqui, coesos. No último trecho do nosso mentor, ele é tão essencial porque só um parágrafo demanda um detalhamento, uma interpretação, um esclarecimento, trecho por trecho, do próprio único parágrafo final. O parágrafo é o seguinte, eu vou ter que repetir aqui. Sabendo Yeshua haver uma elasticidade relativa no agendamento acordado junto aos interventores siderais para o cumprimento da deliberação final para Gaia, e ainda que ele, Yeshua, já tenha comandado, eu comentou em 2020, então ele já tenha comandado um de seus propósitos, que é uma entidade por Yeshua eleita, a realizar uma ação designativa e sinalizadora. Então esse propósito eleito teria uma ação designativa e sinalizadora para os interventores de Gaia. A despeito desse seu próprio comando, tem Yeshua postergado esse fatídico momento, o quanto lhe é cabível e dentro de sua alçada, em favor daquela terça parte intermediária, que é aquela que eu esmiucei por último aqui. Parte dormente e desavisada da humanidade, a favor da qual ele permanecerá intercedendo até o segundo fatídico. E aí ele conclui aqui o trecho. Claro que depois disso, eu passei não somente as semanas, os dias seguintes, as semanas seguintes, meses e anos. Isso aconteceu há 5 anos, há 4 anos e meio. 2020, estamos em 2025, mais de 5 anos. E fui procurando verificar com ele, fazer alinhamento. E nesse alinhamento ele me mostrou, foi me mostrado através da minha clarividência, através do meu diálogo com ele, telepático, acerca do que eu vou esmiuçar agora. Então, muita atenção. Só um trecho acima já demanda, então, um detalhamento extremamente necessário com inusitadas revelações. São inusitadas revelações extremamente relevantes. Vamos falar, então, esmiuçando, separando, seccionando. Agendamento acordado. O que é esse agendamento acordado entre Yeshua e os interventores? Lembre-se do concílio. O agendamento seria 19 de julho de 2019. Porém, não seria um momento fatídico. 2019 seria um momento, um marco, em que ele tem uma elasticidade relativa e que transcende ao nosso entendimento de tempo terreno, mas que media 2019, ou seja, são as mediações. E pelo que estamos vendo, essa postergação ela tem acontecido. Ainda não aconteceu o momento fatídico, o segundo fatídico, ou o comando final, ou a efetivação da deliberação, da ação designativa da entidade eleita. Atenção para o que vem agora. Então, o agendamento acordado seria esse. Então,
essa questão da elasticidade de tempo também já comentei. Interventores siderais. Tratam-se de 36 frotas, 33 frotas intergalácticas. Porque intergalácticas não são só da nossa galáxia, mas de galáxias de fora também, mas são 33 no total. Esse número foi taxativo, porque quando nós submetemos ao escrutínio dele a questão do livro do Apocalipse, nós falamos a respeito do número 33 que lá aparecia. E no próximo vídeo nós comentaremos sobre isso, nessa questão numerológica, essa questão das constatações, cruzamento com as informações bíblicas. Ele confirmou 33 frotas, das quais uma será a líder, a interventora líder, é aquela que será a batedora da ação que eles tomarão. Falarei sobre isso ainda um pouco mais à frente. Muita atenção. Então, esses interventores siderais. Por que são chamados interventores? Porque eles ajudarão, eles estão atuando junto a Yeshua para vir em peso, em massa, intervir pela humanidade. Muitos têm dito, aqui vale uma observação, muitos têm dito por aí, muitos preconizadores do Apocalipse, da transição planetária, têm dito que isso não existe, isso é uma fantasia. De que isso é uma ilação, que é uma interpretação equivocada, essa questão dos interventores. Porém, é equivocada, mas está escrito na Bíblia. É preciso ler, reler. Os evangélicos, propriamente, os presbiterianos, aqueles que se dedicam à Bíblia de uma forma bastante profunda, teólogos, eles vão de convir comigo que isso está escrito na Bíblia, que haveria uma intervenção. Porém, lá ele fala acerca de anjos, arcanjos. Nós aqui estamos numa era avançada, não somente de ciência, tecnologia, mas de entendimento acerca das questões. Não estamos falando de seres apenas angelicais, arcangélicos, de nível apenas diáfano e vibratório e apenas espiritual. Não, estamos falando de um mundo, de um planeta, e esse planeta é físico, material. Existe habitação dimensional ou multidimensional dentro desse plano material, dentro desse planeta que é material, físico, e existe a questão multidimensional, que permeia as faixas e camadas vibratórias em volta do planeta, e que identificam-se e pertencem à própria magnetosfera ou magnetosfera do planeta Terra, assim como acontece com qualquer orbe sideral. E não estamos tratando aqui de apenas seres evangélicos e arcangélicos, porque eles têm o poder de fazer, porque eles são enviados de Deus. Ok. Jesus, para dar a sua mensagem, eu vou lembrar aqui, é muito importante essa reflexão. Para dar a sua mensagem aqui, ele não disse do plano espiritual, esperando que todo mundo conversasse ou entendesse o que ele queria dizer do plano espiritual. Ele reencarnou e, tendo reencarnado, tentou ensinar e dar o seu recado, que foi mínimo, hein? Mínimo. E mesmo assim, estamos há 2000 anos e a maioria não entendeu até hoje. Porque se tivesse entendido, estaria praticando. Então ele precisou estar aqui presente na Terra. É preciso que, por baixo, todos sejam tocados, para que todos tenham a mesma chance, encarnados ou desencarnados, de conseguir compreender e reagir, positivo ou negativamente, às questões colocadas. Então, o que acontece? Falamos nesse último trecho do parágrafo do mentor a respeito da ação designativa e sinalizadora. O que seria essa ação designativa e sinalizadora? Antes é preciso compreender quem fará a ação. E ele falou aqui acerca de uma entidade por Yeshua eleita, um de seus prepostos. Ou seja, essa ação designativa terá que ser feita, e esta aqui é inusitada, essa revelação, no plano material. Portanto, essa entidade tem que fazer isso de forma materializada, ou seja, incorpore. O que significa, depois da constatação junto ao nosso mentor, é que o espírito, a entidade eleita para fazer isso, trata-se de uma entidade que está reencarnada no planeta Terra hoje, na atualidade, para fazer esta ação designativa. Ok? E por quê? Bom,
Para quem entende sobre magia, e nós vamos discorrer sobre isso, esperamos poder discorrer sobre isso no nosso canal, já disse acerca disso daí. A magia, ela interpenetra todas as dimensões e todos os planos. A magia não acontece apenas num plano e essa questão é materializada como num passe de mágica e nos contos de fada. Não é assim que acontece. A magia, ela é um ato que se interpenetra, reverbera todas as camadas dimensionais que ela quer atingir para poder ir e voltar, no sentido de ato e de reflexo. Sempre nesse movimento. Não vou entrar em pormenor agora, porque a gente precisaria de um tratado acerca de magia para falar a respeito disso. Mas para praticar essa magia, é preciso que o espírito esteja encarnado, porque a ação designativa e sinalizadora tem que ser feita por alguém encarnado. Então, esta entidade está encarnada. Quem é? Não sabemos. Não é da alçada da Falange da Alvorada, embora nós tenhamos tentado, mas não é da alçada da Falange da Alvorada saber quem é esse encarnado. Mas esse encarnado já foi acionado e foi comandado em 2020 para fazer essa magia cósmica. Nós chamamos então de uma magia cósmica, por quê? Porque ela se reverberará além dos 7 planos multidimensionais da Terra. Ou seja, ela atingirá essas frotas, essas 33 frotas intergalácticas. Ou seja, ela tangerá o aura, tangerá a magnetosfera de muitos planetas, não somente do nosso sistema solar, mas da nossa galáxia e fora dela. Essa magia, portanto, é sideral. E quem recorrerá? E por que sinalizadora? Porque trata-se de uma magia em que, genericamente foi o que soubemos, que ele fará uma ação e que servirá de sinalização para evocar, não é invocar, é evocar. Sugiro procurar no dicionário o que significa evocar uma das 33 para liderar um movimento de descida. Ou seja, a Terra será tomada pelas 33 frotas. Eu não disse 33 naves, eu disse 33 frotas intergalácticas. Ou seja, de dentro de uma nave-mãe existem centenas, às vezes, não sei o número, mas são centenas de naves. A Terra será tomada, os céus da Terra serão tomados num determinado momento em que todos aqueles que colocaram em xeque a existência de outros seres, de outras vidas além do nosso orbe, nesse momento se renderá. Positivo ou negativamente, benéfica ou maleficamente, não importa, eles virão. Mas quem os chamará? Será uma magia, um ato magístico que acontecerá isso. E é preciso que isso aconteça. Ou seja, Jesus não viria reencarnar de novo para poder ele mesmo fazer a magia. Então ele fez isso para uma entidade que é demarcada antes do seu reencarne e que veio aqui para fazer isso. Talvez a humanidade nunca saiba quem é, mas isso não importa. Ele veio como emissário, a mando de Yeshua. Falaremos sobre essa entidade porque soubemos acerca das características dessa entidade. Eu mesmo sei de quem se trata, mas não sei quem é o ser encarnado. Eu sei da matriz dele. Eu sei da sua matriz, da sua mônada. Não sei de quem se trata o ser encarnado. E também não me interessa agora nessa altura do campeonato. O que interessa é o que nós temos que fazer para nos preparar para esse momento fatídico. Ok? Então essa questão da magia é a parte material, que tem que reverberar na parte extrafísica e chegar nessas 33 frotas. E a sinalização, mais ou menos me foi explicado da seguinte forma: haverá uma sinalização através de sinais cabalísticos, que esses sinais designam qual é a frota que deverá atender a essa sinalização. Quem conhece quem é essas 33 frotas? Somente, das 33 frotas, somente será conhecida aquela que está compatível no último momento, através dessa sinalização. Então nem o próprio encarnado sabe quem é, somente Yeshua sabe. Somente Yeshua sabe. Engraçado que isso está referido na Bíblia, com outras palavras, mas exatamente assim. Somente sabe o momento final, quando será e como será, o próprio Cristo. Então, isso aqui foi inusitado, e isso corrobora com as questões, porque quando nos foi passado isso, foi passado num simples trecho. Depois eu desmiuçando, eu verifiquei
Nós, da Falange da Alvorada, verificamos, estudando isso, que num simples parágrafo ele estava se referindo às questões dos desdobramentos do livro do Apocalipse. Então será uma ação designativa e sinalizadora, uma magia cósmica. Ela chamará a frota eleita. Esse é o mistério, eu chamei de mistério supremo. Por que mistério supremo? Porque somente Cristo sabe qual é a frota. Talvez algum imediato dele, mas não é da alçada de mais ninguém, nem das próprias frotas. Mas todas estão preparadas para liderar, todas. E são de diversos orbes, diversas galáxias, ou seja, não são frotas que têm uma característica XYZ, que entre elas existe uma concorrência. Não. Apenas Cristo sabe. E por que isso? E por que ele escolheu essa forma? Também nos foi revelado, porque nós somos curiosos e quisemos saber acerca disso, haver uma mínima lógica. Porque existem inimigos intergalácticos que querem evitar esse momento fatídico aqui na Terra. E já estão intervindo contrariamente, que são os anticristos. Percebem isso? Então, para dobrar isto, somente a consciência de Yeshua sabe exatamente qual é. Ele apenas deu algumas diretrizes para a magia e o mago, que é o ser encarnado, irá promover com essa sinalização. E aí, o próprio mago, não sabendo quem é, apenas fará cegamente aquilo que lhe foi proposto. E quando ele fizer, será atendido. Quando ele disse, sabendo haver uma elasticidade, notem bem agora uma questão. Deliberação final para Gaia. O próprio Cristo, o que nos foi contado foi que esse momento da magia já era para ter acontecido em 2020, no segundo semestre de 2020. Não sei se nos meses de setembro, outubro, mais ou menos nessa época, há 5 anos atrás. Por que não aconteceu? Quando o interventor físico, o médium físico, o médium magista físico, foi realizar, deu tudo errado. O médium entrou em parafuso. Foi o que nos foi contado. Ele entrou em parafuso e nunca soube por que não deu certo. Houve até um problema de depressão do médium. Porque ele não soube, ele ficou na berlinda, ficou sem saber por quê. Porque como ele já não sabia o imo das questões das diretrizes passadas, ele também ficou, por que a coisa não deu certo? Sendo que ele fez, aparentemente, ipsiliter do que ele deveria ter feito. É porque depois lhe foi falado, mas ele demorou para poder assimilar isso. Lhe foi falado que não foi porque Yeshua interviu, não quis, na última hora, e na última hora ele colocou a mão dele. Lembra daquela passagem de Jacó? Lembra daquela passagem de Abraão? Queria sacrificar o seu filho e na última hora um anjo veio, né? É mais ou menos nesse sentido que aconteceu. Não permitiu. Porém, ele está a partir desse momento, isso aconteceu em 2020. Observem bem essa questão, já estão no finalmente desse vídeo. O comando ao preposto eleito foi em 2020. A elasticidade relativa no agendamento acordado. Essa elasticidade de alguns anos, algum período que no terreno físico não é então preciso da data de 2019, mas ele trabalhou com isso, Yeshua trabalhou com isso. E essa intercorrência, essa intervenção de última hora de Yeshua, até o segundo fatídico, foi uma postergação misericordiosa desse fatídico momento, que são trechos tirados das palavras do meu mentor. Não preciso nem dizer da Falange da Alvorada, nossa perplexidade e comoção acerca desse ato. Por quê? Quão perto chegamos desse fatídico momento? Até aí tudo bem, esse fatídico momento vai acontecer. Vai acontecer, querendo ou não. O inimigo queira ou não, o anticristo queira ou não, isso vai acontecer. Porém, de 5 anos para cá, nos foi garantido. Milhões de almas foram salvas e redimidas daquela faixa intermediária. Milhões de almas migraram de uma faixa para outra e passaram a vibrar compativelmente com o padrão vibratório da nova Terra e abandonando seus vícios,
com remorso, com arrependimento. Isso não evitou o desencarne, isso não evitou o processo natural de desencarne e reencarne de espíritos, não. Mas a evolução espiritual. Nós estamos falando de orbe, não estamos falando de você simplesmente desencarnar. As pessoas confundem muito isso, hein? Milhões de almas foram e têm sido redimidos e salvos até o momento presente. E isso continua intensamente. E eis então para nós a prova da grandeza e da bondade de Yeshua. E esse é o nosso testemunho pessoal, porque isso muito nos comoveu, muito. E eu gostaria de encerrar esse vídeo agora, para justamente nesse momento, para a reflexão de todos nesse sentido. Acho que cada um deve agora analisar e verificar que se milhões de almas foram salvas e têm sido salvos até o momento fatídico, ou seja, estamos muito próximos do segundo final, não duvidem disso, mas até que esse momento aconteça, sempre é um momento de despertamento de novas almas, de novas almas, de novas almas. E é justamente isso que nós, da Falange do Alvorada, temos feito. As nossas orações devem ser nesse sentido, orando por nós mesmos e pelos nossos queridos, entes queridos, por toda a Terra, por todas as famílias, por todo o planeta, indistintamente. Quanto mais altruístas formos nas nossas orações, mais resultados efetivos obteremos. Falando acerca do próximo vídeo, vamos dar continuidade a isso. E nossas abordagens no próximo vídeo deverão ser algumas constatações junto ao Apocalipse de João, ou seja, fazendo referência, trazendo trechos da Bíblia que dizem respeito acerca do que acabamos de revelar, do que acabamos de colocar aqui, mas não por nossa revelação. Estamos colocando coisas que temos guardado nos últimos 5 anos e amealhado nos últimos 5 anos. Uma segunda abordagem é a questão do medo e dos candidatos ao grande exílio. Medo, a questão do medo que causa, essa questão do medo. Vamos abordar essa questão, ok? Calma, teremos tempo. Eu tenho fé que teremos. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço imensamente estarem comigo até agora. 1 hora, passamos de 1 hora e 8 minutos. Provavelmente com a introdução isso dará quase 1 hora e 12 minutos, 3 minutos. Agradeço muito a paciência, ter estado conosco até agora. Eu procurarei rever esse vídeo, mas talvez eu não haja corte algum, porque tudo que eu falei aqui é de extrema relevância. Foi muito pensado, tem sido pensado por mim há alguns anos, dia após dia, para poder trazer isso aqui à pauta, ok? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta, se você sentiu relevância, se você se sente tocado, se isso faz algum sentido para você, tudo que temos passado aqui. Se você acha importante atingirmos novas almas, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, nosso canal nunca será monetizado. Não teremos nenhuma vantagem pessoal de estarmos aqui investindo horas semanais e investiremos cada vez mais horas semanais no sentido de poder trazer paz, alvorada da paz, contentamento, trazer alento, esperança, harmonia, trazer um pouco de Yeshua para junto de nós. De coração. De coração. Fiquem com o meu namastê. E muita paz no teu coração, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo.